Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo. Hoje nós temos em mãos uma coleção de textos, de pesquisas e notas históricas sobre um dos documentos literários e espirituais mais influentes da história humana, o livro dos Salmos. Olá, é um prazer estar aqui para mais essa análise. E, bom, o nosso objetivo com o material de hoje é ir bem além daquela visão comum, sabe? Aquela ideia de que os Salmos são apenas um livro antigo, estático. Exato. Aquela imagem de um livro acumulando poeira numa prateleira, né? Ou que a gente só abre em cerimônias muito solenes. Isso, exatamente. As fontes que a gente reuniu mostram que essa obra serve, na verdade, como um diário espiritual riquíssimo. É literalmente o registro da alma humana documentado ao longo de séculos. Séculos de triunfos, de tragédias, ah, crises existenciais e tudo que existe no meio disso, né? O que me chama muita atenção logo no início das nossas notas é como um único conjunto de textos consegue englobar tantas emoções distintas. E de forma muito crua, né? O interessante de observar o desenvolvimento histórico desse material é que a força dos Salmos reside justamente na síntese entre o sofrimento humano palpável e a busca por uma perspectiva divina. Sim, não há uma leitura higienizada da vida. Nenhuma. Há uma demonstração clara de que a experiência espiritual, pelo menos para os autores daquela época, não exigia a supressão das angústias. Eles criaram um vocabulário para essas angústias, sabe? O material que a gente vai analisar hoje mostra bem isso. Mostra como gerações encontraram a maneira de organizar o caos ao redor delas, sem ignorar a dor, o medo ou a frustração que elas sentiam no momento. Com certeza. E para entender o peso de toda essa obra, eu acho que vale a pena a gente olhar primeiro para a origem do nome. Ah, sim, a etimologia. A palavra salmos vem do grego psalmoi, que significa cânticos acompanhados por instrumentos de cordas. Isso já estabelece uma imagem muito visual, né? De música, de poesia sendo declamada ao som de uma harpa ou de uma lira. Exato, traz essa imagem do poeta antigo, mas as fontes apontam que a língua original da maioria desses textos, o hebraico, traz um título com um significado bem diferente, que muda toda a perspectiva. É a grande virada de chave do livro. Sim, no hebraico, a coleção inteira é chamada de Terrilim, que significa louvores. E aqui a gente encontra um paradoxo que os estudiosos literários adoram analisar. Espera aí, se a palavra significa louvor, como isso se encaixa com os poemas sobre morte, depressão e traição? Parece super contraditório, né? Muito. Porque há dezenas de poemas nessa obra que detalham dores extremas, traições de amigos íntimos, o desespero de ser exilado de uma pátria destruída. Os horrores de guerras sangrentas também. Sim, o pavor diante da morte iminente. Ainda assim, o título que abraça toda a coleção é Louvores. Parece haver uma contradição gigante entre o título e o conteúdo real de boa parte dos textos. Mas essa aparente contradição é, na verdade, a tese central da obra. O que a estrutura de Terrilim sugere é que a dor não é o destino final do indivíduo. Ela é o caminho. Exatamente, é o caminho pelo qual o louvor é forjado. Mesmo quando o eu lírico ali está no vale mais escuro da depressão ou do medo, a trajetória do poema frequentemente culmina numa reorientação de perspectiva. Embora nem sempre, né? Tem salmos que terminam no escuro. Sim, tem exceções famosas que terminam na escuridão total. Mas, no geral, a dor é validada, só que ela não tem a palavra final. Isso contrasta demais com a tendência comum de tentar esconder as emoções difíceis. A gente vive uma pressão social, desde a antiguidade até hoje, para colocar uma máscara e agir como se tudo estivesse sob controle. Nossa, o tempo todo. Especialmente hoje em dia. E os salmos parecem seguir na direção oposta. Eles escancaram o lamento. A gente encontra textos sobre guerra e gratidão, mas também sobre um arrependimento que rasga a alma, sabe? Há descrições de fúria contra as injustiças do mundo e questionamentos profundos sobre a aparente ausência do divino no meio do sofrimento. Eles pegam as emoções mais viscerais possíveis
e as transformam em poesia. A transformação é um mecanismo principal aqui, né? A raiva e a dúvida não são reprimidas, elas são articuladas, elas são direcionadas. Essa honestidade brutal que faz com que os textos continuem a ser estudados e lidos milênios depois, porque ler um salmo de lamento é ter contato direto com a biografia da condição humana. Em tempos de crise histórica ou crise pessoal de quem quer que seja, essas palavras oferecem um espaço seguro para vulnerabilidade total, o que era raro no mundo antigo e, convenhamos, continua sendo raro no mundo contemporâneo. Muito raro. Mas sabendo que as emoções documentadas são tão variadas e tão complexas assim, a gente precisa falar sobre quem escreveu isso tudo. Certo. Vamos desvendar isso. Porque fica difícil sustentar aquela imagem clássica que muita gente tem na cabeça. Aquela de um homem só? Essa mesma. A de um único homem, o rei Davi, sentado isoladamente com uma harpa no campo, escrevendo todos os 150 capítulos sozinho. As pesquisas mostram que a autoria é muito, muito mais ampla e plural. Sim, Davi é frequentemente visto como o rosto dos Salmos. E claro, há motivos históricos para isso. Ele é tradicionalmente creditado como autor de cerca de 73 salmos. O que representa quase a metade da coleção inteira. Exato, o papel dele foi monumental. Mas a gente tem que olhar para a biografia do Davi. É uma vida extremamente variada. Ele começou como um pastor de ovelhas, se tornou um guerreiro no campo de batalha e ascendeu até se tornar um rei poderoso. E durante tudo isso ele manteve a reputação de um músico muito talentoso. Essa multiplicidade de vivências deu a ele um repertório muito vasto de experiências humanas extremas para documentar. E as nossas fontes trazem exemplos muito específicos de como essa biografia turbulenta está impressa nos textos. A gente não está falando de reflexões abstratas sobre a natureza debaixo de uma árvore. Definitivamente não. Há uma urgência quase claustrofóbica em textos como o Salmo 57, por exemplo. O contexto histórico aponta que ele escreveu isso enquanto estava literalmente escondido numa caverna. Fugindo para não ser assassinado pelo rei Saul. Isso, e o texto diz coisas como: "A minha alma está entre leões". Olha que imagem forte. Isso não é apenas uma metáfora poética elegante, sabe? É o relato de alguém focado puramente na sobrevivência, sentindo o cheiro da morte. O que traz uma perspectiva fascinante sobre o papel da liderança na antiguidade, né? Porque, além dos salmos de fuga ou de celebrações de vitórias militares, a gente tem registros de fracassos morais monumentais dele. O Salmo 51 é o maior exemplo disso nas nossas notas. Sem dúvida. Tradicionalmente, ele é associado ao momento após o envolvimento do Davi com Betsabá, que não foi só um caso, incluiu um abuso de poder gigantesco e o assassinato do marido dela para encobrir tudo. E quando ele é finalmente confrontado por isso, a resposta documentada no Salmo 51 é um choro de arrependimento profundo, uma confissão de culpa pública. E isso levanta uma questão logística e cultural muito intrigante. Se a gente olhar para os anais oficiais de outros reinados do Antigo Oriente Médio, como o Egito ou a Babilônia, os reis são sempre retratados como deuses intocáveis. Perfeitos, que nunca perdem batalhas e muito menos cometem erros morais. Nunca. Mas aqui a gente tem a queda moral de um monarca. As falhas mais sombrias dele, documentadas em tempo real e preservadas para que o próprio povo cantasse. Para que cantassem no templo. É uma transparência quase impensável para a época. Essa quebra do arquétipo do rei infalível é um dos traços mais singulares de toda a literatura hebraica. O líder é exposto em toda a sua falibilidade. Mas como as fontes indicam, a riqueza do livro dos Salmos não para em Davi. Longe disso. Para compreender a profundidade teológica e até psicológica da obra, a gente precisa observar as outras figuras que contribuíram para essa coleção ao longo dos séculos. Vamos olhar para a linha do tempo, então. Começando pelo autor mais antigo listado nas nossas anotações. Moisés. Isso, o próprio Moisés. O mesmo líder associado ao livro do Êxodo e aquela jornada exaustiva pelo deserto. O Salmo 90 é atribuído a ele, o que o torna um dos textos mais antigos de toda a coletânea. E a mudança de tom em relação aos salmos do Davi é drástica, né? Muito drástica. Não há perseguições em cavernas ou guerras dinâmicas com nações vizinhas.
O tom de Moisés é solene, é melancólico e focado na fragilidade humana. Ele usa aquela imagem famosa do pó, né, para descrever a brevidade da vida em contraste com a eternidade do divino. Exatamente, e faz todo sentido se a gente considerar o contexto histórico atribuído ao Moisés. A narrativa bíblica coloca ele liderando um povo nômade pelo deserto durante 40 anos. Ele teria visto uma geração inteira nascer, envelhecer e morrer nas areias daquele deserto, sem nunca chegar ao destino final. Imagina o peso psicológico disso. O Salmo 90 reflete a contemplação de alguém que lida diariamente com a mortalidade, com a passagem implacável do tempo e com os funerais no deserto. Ele ancora a coleção numa sabedoria existencial muito profunda. É de arrepiar. Avançando um pouco na história, as notas trazem um grupo com uma função bem específica, os filhos de Corá. E aqui a gente sai da figura do indivíduo isolado no deserto ou na caverna e entra num ambiente mais corporativo, por assim dizer. Corporativo e institucional. Os filhos de Corá eram um grupo de levitas. Só para contextualizar para quem nos ouve, os levitas eram a tribo responsável pelos cuidados e pela liturgia do templo lá em Jerusalém. A tribo sacerdotal. Isso. E os filhos de Corá, especificamente, formavam uma guilda de músicos e cantores profissionais. Por causa dessa função, os salmos compostos por eles têm uma característica marcadamente comunitária. Enquanto Davi usa frequentemente o pronome eu para relatar as crises pessoais dele, os filhos de Corá usam predominantemente o nós. Os textos deles são desenhados para o culto público, focados em celebrar a presença divina no meio da comunidade e em restaurar a esperança coletiva durante os festivais e cerimônias. É literalmente a transição do diário íntimo para o hino nacional. Mas, além desse grupo, a gente tem a figura do Asaf, que foi um líder musical contemporâneo de Davi. Só que, lendo os resumos dos textos do Asaf, o estilo dele parece ter uma carga muito mais filosófica e conflituosa também. O Asaf é fascinante. Ele é responsável por alguns dos momentos de maior tensão cognitiva do livro. O Salmo 73, que é um dos mais famosos dele, documenta uma crise de fé quase total. Ele olha para o mundo ao redor e questiona o problema do mal, né? O problema da justiça. Sim. Ele admite abertamente que quase perdeu a fé ao ver os injustos, os corruptos e as pessoas más prosperando. Pessoas acumulando riquezas e morrendo em paz. Enquanto aqueles que tentam viver de forma ética, de forma justa, sofrem constantemente. É o choque clássico entre a teoria e a realidade. A teologia da época dizia que os bons seriam recompensados e os maus seriam punidos. Mas os olhos dele viam o exato oposto acontecendo nas ruas. O fato de que um poema detalhando a inveja da prosperidade dos corruptos foi incluído no livro sagrado de Cânticos de uma nação, isso diz muito, sabe? Diz muito sobre a permissão para questionar o status quo dentro daquela tradição. A inclusão do Salmo 73 demonstra que a tradição hebraica não via o questionamento profundo como falta de fé. Pelo contrário, era visto como uma parte integrante da busca pela verdade. O Asaf resolve a crise dele não com uma resposta lógica ou uma fórmula matemática. Ele resolve com uma mudança de perspectiva, né? Sim, as notas mostram que ao entrar no santuário, ele passa a compreender o destino final das coisas, além do sucesso material imediato. Ele ganha a perspectiva de longo prazo. E para fechar essa galeria principal de autores, as fontes também mencionam Salomão, o filho de Davi, cujos textos são naturalmente associados à sabedoria e aos ideais da realeza, dada a posição histórica dele e a riqueza do império que ele governou. Exato. Quando a gente coloca todos esses autores lado a lado, Moisés no deserto, Davi no campo de batalha e no palácio, Asaf nas crises filosóficas, os filhos de Corá no templo e o Salomão no ápice do império, a gente percebe o tamanho disso. Além dos inúmeros autores anônimos, né? Estamos lidando com um mosaico literário gigantesco. O que nos leva à cronologia dessa obra. O tempo de composição dos Salmos é algo simplesmente impressionante. O arco temporal abrange aproximadamente 1000 anos de história humana. 1000 anos, pensa nisso. As pesquisas datam o início da composição por volta do ano 1400 a.C., na era de Moisés, e estendem as últimas adições até cerca de 400 a.C.
É como observar um livro cujo primeiro capítulo foi escrito na Idade Média Europeia e cuja última página foi redigida, sei lá, hoje de manhã. É muito tempo. E como essa linha do tempo tão vasta reflete os eventos geopolíticos que essa população enfrentou ao longo desses milênios. Os salmos funcionam como um registro sismográfico daquela civilização. A fundação ocorre no período nômade, lá no deserto. A Era de Ouro literária acontece durante a Monarquia Unida, com Davi e Salomão. Mas depois disso, a nação sofre a traumática divisão do reino. E o evento mais devastador documentado nessas poesias ainda estava por vir, que é o exílio na Babilônia. Sim, o exílio muda tudo. Para dar um pouco de contexto para quem acompanha a nossa análise, o exílio babilônico foi um período em que o Império da Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu completamente a cidade e o templo e forçou a maior parte da população a marchar como cativos para uma terra estrangeira. É a aniquilação completa da identidade nacional deles. Tudo o que eles conheciam foi queimado ou tomado. E a perda da terra e do templo significava, para muitos ali, a perda do próprio acesso ao divino. No Salmo 137, a gente tem aquela famosa e trágica imagem dos exilados sentados à beira dos rios da Babilônia. Chorando ao lembrar de Sião. Isso, o texto relata a dor indescritível de serem forçados pelos captores a cantar as músicas alegres da terra natal deles no ambiente de pura escravidão. Os salmos foram os mecanismos de sobrevivência psicológica e cultural desse povo durante aquelas décadas de exílio. E quando eles finalmente receberam permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir a cidade, eles não pararam, né? Continuaram escrevendo e adicionando novos cânticos de restauração. O que nos leva a uma questão muito prática, a edição. Como todo esse material, que estava espalhado por milênios e nascido de épocas tão díspares, foi finalmente compilado no formato de livro que a gente conhece hoje. Porque, pelo que as fontes indicam, durante séculos esses poemas eram transmitidos oralmente, memorizados, cantados soltos nos festivais. Não existia um índice. Exato. O esforço de curadoria e compilação ganhou força justamente após o retorno do exílio babilônico. A necessidade de reconstruir a identidade cultural e religiosa em torno das escrituras motivou escribas e líderes a organizarem esses textos de forma definitiva. Isso ocorreu por volta do século V a.C. E o trabalho de edição foi altamente intencional, né? O livro não foi montado aleatoriamente nem simplesmente em ordem alfabética ou cronológica rigorosa. De jeito nenhum. Os editores dividiram os 150 salmos em 5 partes distintas. São como 5 livros menores dentro do grande livro dos Salmos. E essa escolha do número 5 carrega um peso simbólico fundamental para a cultura hebraica. É uma simetria linda. Maravilhosa. O número 5 espelha diretamente os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como o Pentateuco ou a Torá, que incluem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses textos representam a fundação da lei e a revelação divina ao povo, certo? Certo. Então, ao estruturar os Salmos em 5 volumes, os compiladores estavam essencialmente criando uma Torá da oração. A instrução encontrando seu eco na resposta humana. Perfeito! A mensagem literária e teológica subjacente é muito clara. Se os 5 livros da lei representam o divino instruindo a humanidade, os 5 livros dos Salmos representam a humanidade respondendo ao divino, com todas as suas complexidades, raivas e esperanças. Essa estrutura sólida ajuda a explicar por que a relevância desses poemas não ficou confinada apenas ao judaísmo do período do Segundo Templo. A nossa pesquisa detalha como o legado espiritual dessa obra transcendeu fronteiras e se tornou um dos pilares de outra grande tradição mundial, o cristianismo. A intersecção histórica entre os Salmos e o desenvolvimento do cristianismo primitivo é inegável. A linguagem dos Salmos é, na verdade, a linguagem da nova fé cristã que estava nascendo. Jesus de Nazaré, a figura central do cristianismo, utilizava os salmos como seu principal vocabulário de oração e de ensino. Constantemente.
E os relatos dos evangelhos mostram que, durante o momento mais crítico da crucificação, as palavras registradas nos lábios dele foram citações diretas de um salmo de lamento. O Salmo 22, que começa com aquele grito rasgado: Deus meu, por que me desamparaste? O que mostra a profundidade dessa tradição, usar um poema milenar de desespero para articular a própria dor no momento da morte. As fontes indicam que, a partir dali, o uso continuou a crescer exponencialmente entre os seguidores. Os primeiros cristãos passaram a ler esses textos judaicos através de uma nova lente, né? Uma lente hermenêutica diferente. Eles identificavam ali o que consideravam ser profecias e descrições diretas da vida e do sofrimento do Messias. Mas o impacto não se restringiu à teologia de alto nível ou aos debates de doutrina. Ele moldou a rotina prática de milhares de pessoas comuns. A adoção dos salmos com a espinha dorsal da liturgia ocorreu muito cedo, não foi? Muito cedo. Historicamente, há registros fascinantes do movimento monástico no deserto. Monges tinham a disciplina rigorosa de memorizar todos os 150 salmos. De cor. 150. De cor. E eles recitavam isso em ciclos contínuos, dia e noite, mantendo a vigília. E essa prática evoluiu para o que hoje a gente conhece como a liturgia das horas, ou o ofício divino, presente nas tradições católica e ortodoxa e também no anglicanismo. Que é a recitação rítmica e diária dos salmos ao redor do globo. É impressionante pensar nisso. O fato de que textos nascidos de tribos nômades e reis do Antigo Oriente Médio continuam a ser o ritmo respiratório da oração para milhões de pessoas no século XXI. Isso evidencia a universalidade do conteúdo. Evidencia que a dor, a esperança e a busca por sentido não mudaram em 3 milênios. Sintetizando todo o material das nossas fontes de hoje, para quem nos ouve, fica muito evidente que o livro dos Salmos é muito mais do que um artefato literário estático. Ele nasceu do suor, da música, da política, das guerras, das lágrimas de lamento e de uma esperança teimosa de pessoas reais. Sim, pessoas sangrando e cantando ao mesmo tempo. Ele traz a solenidade de Moisés diante do tempo, traz as batalhas e os fracassos morais públicos do Davi, os questionamentos amargos do Asaf contra a injustiça do mundo e o senso de comunidade da tribo dos filhos de Corá. De forma muito ampla, o documento mais cru da condição humana tentando encontrar sentido e se comunicar com o divino diante de todo desconhecido. E a partir de toda essa análise histórica e literária maravilhosa que fizemos aqui, tem uma reflexão mais profunda que emerge para todos nós. Qual seria? Ao observar como essa civilização antiga documentou absolutamente todo o espectro das emoções deles, do ódio corrosivo e do medo paralisante até o êxtase mais elevado, e considerou que tudo isso era digno de ser preservado como material sagrado, a gente precisa questionar nossa própria relação com as crises modernas. O nosso hábito de esconder tudo. Exatamente. A tendência atual é quase sempre ocultar a vulnerabilidade, maquiar o fracasso e silenciar a dúvida existencial nas redes sociais ou na vida pública. Mas se houvesse a mesma coragem hoje para documentar e articular o nosso caos interno com a honestidade brutal que a gente encontra naqueles poemas, é possível que a vulnerabilidade deixasse de ser vista como um defeito a ser escondido e passasse a ser compreendida como o ponto exato onde a reconstrução pessoal começa. Uau! É uma perspectiva que desafia totalmente a forma como a gente lida com as nossas próprias pressões diárias. Fica claro que existe espaço e vocabulário para todas as facetas da experiência humana na busca por propósito. Não precisamos higienizar a nossa própria história. Nenhuma lágrima precisa ser desperdiçada. Esperamos que o mergulho de hoje nas fontes históricas e psicológicas dos Salmos tenha oferecido uma nova lente sobre como a sabedoria do passado ainda tem muito a dizer sobre a nossa realidade presente. Para quem acompanha o nosso trabalho, agradecemos por estarem conosco em mais esta investigação. Continuem curiosos, buscando entender as raízes das grandes ideias e até a próxima análise profunda.